Olá, você queres aprender mais acerca da ordem jurídica? Sobre a natureza social do homem, as instituições sociais fundamentais e secundárias, as ordens normativas, a ordem religiosa, a ordem moral, ordem de trato social e a grande ordem jurídica? É isso que nós vamos abordar na aula de hoje. Então, caríssimo, se você é estudante de direito, jurista ou curioso e queres aprender o direito numa linguagem simples e fácil, esse vídeo é para si. Assista o vídeo até o final, porque no fim de todas as aulas dou sempre uma conclusão bastante importante que irá auxiliar na sua compreensão acerca destas matérias. Então, caríssimos, eu sou Aniceto Patrício e sejam todos bem-vindos ao canal Em Prol da Justiça. Sejam todos bem-vindos à primeira aula do nosso canal e sejam todos bem-vindos ao primeiro curso a ser ministrado do nosso canal, que é o curso de Introdução ao Estudo de Direito. Conforme já foi dito no início do vídeo, o tema que estará de base nesta aula é a ordem social e vamos falar dos outros temas conexos que iremos desenvolver ao longo deste vídeo. Vamos começar com a ordem social. A pergunta é: como alcançar, como promover a ordem social? Na verdade, há um ditado em latim que diz: unus homo, nullus homo. O homem sozinho não é nada. Ainda Aristóteles, numa das suas passagens, diz o seguinte: o homem é um animal político, necessita de se relacionar com os outros, necessita da interação social, da vivência, convivência com os outros. Então, caríssimos, nós vamos perceber aqui, através destas passagens, que o homem tem uma natureza social. O homem tem uma natureza social, por isso é que o homem também é chamado de ser gregário, é um ser gregário por ser um homem que, pela sua natureza, necessita da convivência com o outro, da sua natureza necessita desde os primórdios, que viveu sempre em comunidade, viveu sempre em grupo, para a satisfação não só das necessidades pessoais, mas como das necessidades coletivas. E a sua realização como homem é proveniente também desta sua própria natureza. Então, vejamos nós, sendo o homem um ser social que estabelece relações em sociedade com outros, vive em grupos, vive em comunidade, é necessário que essa relação com um outro homem seja regulada para evitar litígios, para evitar entraves, não é? Então, ali é que surge a necessidade do direito intervir. Surge a necessidade do direito intervir para regular as relações do homem em sociedade, do homem em comunidade, para regular esta convivência. Surge a necessidade do direito e surge também a necessidade de se implementarem e de se criar as instituições sociais para ajudar a regular estas relações e ainda as outras ordens normativas que são muito importantes na regulação dessa convivência e dessa relação do ser humano em sociedade. Então, agora nós vamos abordar, agora que soubemos da natureza social do homem e que a ordem social surge da necessidade de regular a vida do homem em sociedade, né? Regular a vida do homem em sociedade, então vamos falar um pouquinho de cada um desses pontos: as instituições, as ordens normativas. Então vamos começar pelas instituições. As instituições sociais, nós temos as instituições fundamentais e nós temos as instituições secundárias. As instituições fundamentais ou as primárias, nós vamos encontrar o Estado e vamos encontrar a família como a instituição básica. A instituição básica do homem. E ainda vamos encontrar as instituições secundárias, que são as que complementam as primárias. Vamos encontrar os sindicatos, vamos encontrar o parlamento, vamos encontrar o tribunal, a escola, a igreja, dentre outras instituições que também ajudam a regular a convivência do homem em sociedade. Ainda, além disso, após falarmos dessas instituições sociais que ajudam nessa regulação, é imperioso falarmos também das ordens normativas, porque para além do direito, existem outras normas que ajudam a regular esta convivência. É que temos aqui a ordem moral, a ordem religiosa, a ordem de trato social e a ordem jurídica, que já foi abordada, né? Que é institucionalizada pelo direito. Então vamos
começar por abordar cada uma delas. Então, temos em primeira instância a ordem religiosa. A ordem religiosa, o que é a ordem religiosa? A ordem religiosa corresponde a um conjunto de regras e preceitos criado por um ser transcendente, ou seja, por um Deus, que regula a relação dos seus crentes. E esta ordem religiosa também tem as suas características. Quais são as características da ordem religiosa? Elas são instrumentais, por quê? Porque elas tornam possível aquilo que terriamente não é possível. Elas também têm outra característica que são interindividuais, pois elas incidem essencialmente pelo interior do crente, mas não significa que não se importem com aquelas que são as condutas do próprio crente. Uma outra característica é a sanção. As sanções das ordens religiosas são exclusivamente da igreja. O Estado não se pode impor para aplicar uma sanção religiosa. E são exemplos da ordem religiosa, o próprio 10 Mandamentos, a própria Bíblia, que nelas também estão contidas preceitos, regras que regulam as relações dos seus crentes. Ainda nós temos as normas de tratos, ou seja, temos as ordens de trato social. O que são ordens de trato social? Consistem num conjunto de preceitos, um conjunto de regras, usos, costumes, regras de etiquetas que visam tornar a convivência saudável. São exemplos, por exemplo, de normas de tratos sociais, por exemplo, a maneira de vestir, a maneira de cumprimentar, a questão de oferecer presentes em determinadas épocas especiais, são inúmeras normas de tratos sociais. E essas normas de tratos sociais também têm consequências, ou seja, têm algumas características, é que elas são especiais porque elas não se destinam a uma pessoa específica. Essas normas de tratos sociais também acarretam sanções, não é? Sanções que muitas das vezes são a exclusão social e a própria marginalização por não seguir aquelas que são as regras, os usos, os costumes acordados pela própria comunidade. Ainda para além da ordem de trato social, nós temos a ordem moral. A ordem moral consiste num conjunto de preceitos, regras altamente obrigatórios à consciência. Esta ordem moral também tem as suas características. Temos a questão da interioridade, por serem normas mesmo que são obrigatórias à consciência. Temos a questão da espontaneidade do dever moral, porque essas normas dependem simplesmente do obrigado a fazer ou não. Então, este dever moral é meramente espontâneo. E ainda temos as sanções da ordem moral. As sanções da ordem moral são diferentes da ordem jurídica, porque as sanções da ordem moral são sanções meramente pessoais. Temos, por exemplo, o remorso, o desgosto de si mesmo. Se porventura nós não cumprirmos com aqueles preceitos morais, acabamos por termos esta sanção pessoal, que é um remorso ou um desgosto de nós mesmos. A título de exemplo, se alguém vier até a sua casa pedindo, um vizinho vem até a sua casa pedindo comida, e de certa forma tu simplesmente negas, dizendo que não tem, mas na verdade tem, e depois no dia seguinte o seu vizinho infelizmente acaba por falecer por ter passado fome durante vários dias. Neste caso, não terá uma sanção jurídica, uma pena a ser aplicada, mas a sanção moral que poderá recair sobre ti será mesmo este remorso, este desgosto de si mesmo. Então, agora nós vamos abordar acerca da ordem jurídica. A ordem jurídica, que é a ordem de maior relevância dentre todas as ordens que acabamos de abordar. Na verdade, definir a ordem jurídica, vamos procurar um conceito para o direito, procurar definir o próprio direito, porque a ordem jurídica é a expressão, em outras palavras, a expressão do próprio direito, definir o direito. Então, é muito difícil definir o direito. Para dizer que é muito difícil de definir o direito. Vários
Filósofos do direito procuraram definir o direito e até hoje não há uma definição unanimamente aceita. Porque é difícil englobar em um simples conceito todas as manifestações do direito. Todas as manifestações do direito. Mas lá mais em frente nós vamos mostrar alguns critérios para definir o direito, vamos buscar alguns elementos que nos ajudarão a ter um conceito de direito e nós vamos aqui também fornecer um conceito de direito que por mais que não seja aceito unanimamente, mas é um conceito que realmente traz consigo elementos cruciais daquilo que é o nosso próprio direito, aquilo que é a própria ordem jurídica. Então, estamos a abordar acerca da ordem jurídica, então vamos falar sobre as características da ordem jurídica. Temos como característica da ordem jurídica a alteridade. A alteridade defende essencialmente esta característica, é que o direito, a ordem jurídica não regula as relações de um homem isolado, mas de um homem dentro de um grupo social. Ainda temos uma outra característica da ordem jurídica que é a imperatividade. As normas jurídicas são imperativas, são aplicadas, não são aplicadas aos cidadãos, são aplicadas aos sujeitos e estes devem simplesmente aceitar, independentemente da vontade do cidadão, do sujeito. Essas normas são aplicadas e devem ser cumpridas. Então é a questão da imperatividade do exercício e a demonstração da autoridade do próprio Estado. E ainda temos a coercibilidade. A coercibilidade que pode ser a capacidade, né? Podemos dizer que é a capacidade do sistema legal, o próprio Estado, de assegurar o cumprimento e o respeito das suas leis e das suas decisões através da aplicação de algumas sanções e algumas penalidades, ou mesmo o uso da força para levar as pessoas a cumprirem aquilo que estiver prescrito pela lei. Ainda além desta característica, temos a característica da exterioridade. Isso significa que o direito, apesar de se importar também com aspectos interiores, o direito preocupa-se essencialmente com aquilo que é exteriorizado. A exteriorização daquele pensamento, daquilo que estava simplesmente interiorizado. Então, o direito preocupa-se mais com a exteriorização deste pensamento. Mas não significa que ele não só se preocupe com a exteriorização conforme já foi abordado, porque em muitas das vezes será necessário buscar os motivos que levaram o infrator a cometer aquele ato ilícito. Então é basicamente isso. Uma outra característica é a estatabilidade. O que é que vem dizer essa característica? É que o Estado é o principal órgão responsável pela criação e pela aplicação do direito. Mas não significa que o Estado é o único órgão que pode criar e aplicar o direito. Existem outras entidades, outros órgãos que também podem criar e aplicar o direito. Exemplo disto, por exemplo, as entidades internacionais. As entidades internacionais também têm esta legitimidade de criar e não só criar e aplicar também normas de cunho internacional. Além disso, temos o próprio direito costumeiro, que não é aplicado pelo Estado, mas por outras entidades que também são responsáveis pela criação e aplicação dessas normas costumeiras. Exemplo também a ordem religiosa, conforme foi abordado, que a sua aplicação e criação não depende do Estado. E então é basicamente isso. Caríssimos, para dizer que para a aula de hoje chegamos ao fim, retratamos da ordem social, falamos sobre as instituições sociais, abordamos de uma forma resumida sobre as ordens normativas, olhando para os seus conceitos, para as suas características. A próxima aula nós vamos falar essencialmente sobre o conceito de direito. Vamos aqui dar critérios e elementos indispensáveis para nós definir e para você próprio também criar o teu próprio conceito de direito. Então não perca a próxima aula, vamos falar sobre o conceito de direito e terá outras aulas ali também. Então, caríssimos, chegamos bem no final da aula, Espero ter ajudado. Subscreva aqui no nosso canal, deixa aí um like para tu não perderes nada.
Em prol da justiça está em outras redes sociais, WhatsApp, ou seja, Instagram, estamos também no TikTok, estamos no Facebook, vai lá, siga também, para tu não perderes nada e estares a par de tudo. Vem aqui fazer parte da nossa grande comunidade em prol da justiça, para dizer que esta aula, como qualquer uma outra aula, está suscetível a erros. Se porventura eu cometi algum erro, eu estou aberto para correções e estou aberto para aprender, porque não é uma mera aula, não é uma mera transmissão, é um debate. Escreva aqui no comentário e vamos todos aprender, vamos todos crescer, porque esse é o grande objetivo deste canal em prol da justiça.